Olá, eu sou a Fabiana Teles. Não consigo respirar. Não consigo respirar. Como que você se sente sabendo que o George Floyd morreu dizendo essa frase? Não consigo respirar. Em meio a essa pandemia que o mundo inteiro está vivendo, e onde a maior dificuldade da humanidade, das pessoas que estão passando por essa doença, que esse vírus vem avassalador, é justamente o sistema respiratório. Ele disse, não consigo respirar, e morreu. Quantas pessoas, há pelo menos 6 meses que nós estamos vivendo essa pandemia, já disseram ou pensaram, às vezes nem conseguiram dizer esta frase, não consigo respirar. E uma avalanche de pessoas também sufocadas em suas casas saem para as ruas em manifestações, gritando não consigo respirar. Quantos de nós estamos nessa situação? Não consigo respirar. E na última semana eu estive meditando no livro de Gálatas. E este livro, com 6 capítulos, muito curto, muito fácil de entender, me trouxe um alerta de como realmente a palavra é viva e eficaz. Porque fazendo a leitura, já no capítulo 1 a gente entende que a ideia central do livro ali é a liberdade. É a liberdade. E de repente vem essa questão no noticiário e a gente olha e fala, cadê? Cadê essa liberdade que Cristo conquistou para nós? Mas veja, no capítulo 2 do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, quando escreve o livro, ele fala: Deus não julga pela aparência como os homens fazem. Então, veja os nossos erros, né? Digamos assim, veja as nossas atitudes, o que nós temos feito. Porque se você refletir na leitura desse capítulo e fizer uma analogia com tudo que foi vivido no mundo a respeito desse caso do George Floyd, você fala, por quê? Né? Eu pergunto, por que nós não estamos fazendo o que tem que ser feito? Veja, a mensagem que ele traz nesse evangelho, as boas novas, né? É uma mensagem de inclusão e não de exclusão. É simples. Se fizéssemos o que tem que ser feito, né? Nesse livro ainda ele fala, somos iguais e aceitos por Deus pela fé em Jesus. Durante toda a semana eu li o livro e eu vi algumas coisas no noticiário. Eu não tenho costume de assistir noticiário, ainda mais quando é alguma coisa que causa muito vucu-vucu. Eu não costumo assistir, não gosto, não é meu perfil ficar vendo, né, com perdão da palavra, desgraça, não é meu perfil ficar vendo isso. Mas a gente não pode ser também negligente, né, de estar fora, de não participar das coisas que estão acontecendo. Afinal de contas, eu faço parte desse mundo e quero fazer a diferença. Mas o Evangelho de Gálatas diz isso, que nós somos iguais. Paulo fala assim,
né, quando Jesus diz que, né, Paulo diz, né, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele diz também assim, vivo pela fé em Jesus. E aí eu fico pensando, quando que nós vamos poder dizer, Cristo vive em mim? Cristo vive em mim. Porque eu me incluo, né, mas as nossas atitudes, muitas das atitudes da humanidade não condizem com o que Cristo pregou e trouxe como mensagem de salvação para nós. O capítulo 3, então, ele diz assim, podemos ver a insensatez e a falta de juízo do povo. Veja, o que é um mundo inteiro, 6 meses trancado, todo mundo mudou seu estilo de vida, tudo mudou. E de repente acontece algo que faz um mover e essas pessoas começam a sair descontroladas, começam a fazer o quebra-quebra que fizeram. Olha isso, a insensatez do povo. Paulo já dizia lá no livro de Gálatas, no capítulo 3. Ele diz assim, o justo viverá pela fé. O que você entende como o justo viverá pela fé? A fé em Jesus. É termos a fé em Jesus como se fosse o mesmo ato que Abraão teve. Abraão viveu pela fé. Ele olhou as estrelas no céu e Deus falou para ele, você terá descendentes como essas estrelas no céu. E Abraão creu. A princípio ele não acreditou, mas ele creu. Depois ele creu e viveu tudo o que viveu. Logo à frente ele fala, vivam pela fé. O justo viverá pela fé. Vivam pela fé. E hoje, diferentemente do tempo de Abraão, hoje a diferença é que nós temos o Espírito Santo como garantia. Jesus morreu na cruz, pagou todo o preço por todo o pecado da humanidade, inclusive por essas atrocidades que têm acontecido. Isso que aconteceu na última semana. Porém, ele nos deixou o Espírito Santo como garantia que ele vai voltar. Nós temos a garantia. Então, basta crermos. E para fechar ali os últimos 2 capítulos, o capítulo 5 e 6, ele fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nos orienta também a lembrarmos do maior mandamento. Qual é o maior mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. Quando ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nós precisamos começar a viver isso. Nós precisamos começar a viver essa liberdade. Amar o próximo como a si mesmo. E o que nós temos feito? Paulo fala assim, vivam pelo Espírito, andem no Espírito, né? Ele fala também a respeito das obras da carne. O que as obras da carne, elas vão trazer? É tudo isso que a gente tem visto, as obras da carne, né? Elas vão trazer o quê? Perda. O que aconteceu com o policial? Perdeu, né? A vida, quanta coisa ele já tinha construído, perdeu. Muitos estão perdendo. Tudo aquilo que é da carne traz peso, traz condenação. Se andarmos nos frutos, o que
que é o fruto? O capítulo 5 fala dos frutos do Espírito Santo. Entenda o que é fruto. Ele brota de nós, né? O fruto. É como se fôssemos uma árvore frutífera e os frutos eles saem de nós. Então, quais são? Amor, paz, bondade, benignidade, domínio próprio. São 9 os frutos do Espírito Santo. Nós temos praticado isso? Generosidade, fidelidade. Nós temos praticado? Então, vale a reflexão. O que é andar no Espírito? Viver no Espírito, andar no Espírito. É fazer essas coisas. E aí, para fechar, no capítulo 6, ele nos estimula a andarmos em comunhão, sem separação, sem julgamento, mas darmos-nos em amor uns para com os outros. Essa é a principal mensagem que eu quero deixar para você. Nós somos nova criatura. Então, façamos obras de nova criatura.